Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, o presidente dos Estados Unidos anuncia os países beneficiados pela doação de doses excedentes das vacinas contra a Covid. O Brasil não foi incluído na lista de prioridades. A Organização Mundial de Saúde aprova a Coronavac, abrindo caminho para os brasileiros viajarem para o exterior e para o Butantan exportar a vacina futuramente, além de dissipar as dúvidas sobre a eficácia da vacina chinesa. A repercussão internacional do anúncio da transferência da Copa América para o Brasil. O Peru se torna o primeiro país a incluir o excesso de doses no seu número oficial de mortes por Covid. Vamos falar do significado desse dado e teremos o depoimento do médico peruano Patrício Alzamora, de Lima, no Peru. Vamos analisar também as chances da nova coalizão de governo anunciada em Israel. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. A Casa Branca acaba de detalhar o plano de doação de vacinas da Covid-19. No primeiro lote, com 25 milhões de doses, os Estados Unidos não enviarão doses diretamente ao Brasil. Nessa primeira etapa, pelo menos, o Brasil vai ser beneficiado apenas pelo consórcio COVAX Facility, liderado pela OMS. Vão ser cerca de 6 milhões de doses a serem divididas entre o Brasil e outros países latinos. Além do COVAX, os Estados Unidos definiram que a outra parte das vacinas vai para países que pediram ajuda diretamente aos americanos. O Brasil chegou a pedir ajuda também, mas não foi beneficiado dessa maneira. O presidente Joe Biden anunciou como serão destinados 25 milhões dos 80 milhões de doses de vacinas que os Estados Unidos vão doar até o final deste mês de junho. 6 milhões virão por meio da coalizão global COVAX para a América do Sul, incluindo o Brasil, e para a América Central. No total, 19 milhões serão distribuídos via COVAX e os outros 6 milhões de doses doados diretamente para México, Canadá, Coreia do Sul, Cisjordânia e Gaza, Ucrânia, Kosovo, Haiti, Geórgia, Egito, Jordânia, Iraque e Iêmen, e para os trabalhadores da linha de frente da ONU. Os primeiros países beneficiados foram a Coreia do Sul, com 1 milhão de doses, e o México, com outro 1 milhão de doses, ambos da vacina da Johnson & Johnson. Por meio da COVAX, esses 19 milhões que vão pela coalizão global, a distribuição é a seguinte: 6 milhões para as Américas do Sul e Central, para os países Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti e outros países caribenhos, assim como a República Dominicana. Cerca de 7 milhões vão para a Ásia e 5 milhões para a África. Nesse caso, será a União Africana quem vai escolher os países. A Organização Mundial de Saúde aprovou na terça-feira a vacina da Sinovac, a Coronavac. Isso tem várias consequências importantes. É uma garantia a mais da eficácia dessa vacina, que vinha sendo questionada aqui no Brasil. Isso apesar de que o estudo de Serrana, no interior de São Paulo, já havia indicado uma queda de 95% nas mortes, 86% nas internações e 80% em casos sintomáticos de Covid-19 dos imunizados com a Coronavac. Bom, os brasileiros imunizados com a Coronavac poderão viajar para outros países que só reconhecerão vacinas autorizadas pela OMS, como é o caso dos europeus. E aqui, ainda para o Brasil, abre uma janela de oportunidade para, no ano que vem, quando tivermos terminado de vacinar a nossa população, o Butantan poder exportar a Coronavac. O Brasil tem um enorme potencial para a produção de vacinas. Além disso, a autorização da OMS é uma condição para a vacina entrar na COVAX, que fornece vacinas para os países pobres, que vacinaram menos de 1% da população até agora. O Brasil e a China, que também têm uma capacidade gigantesca de fabricação, podem suprir essa emenda demanda mundial e assim ajudar a pôr fim a essa pandemia.
Começamos com um assunto que está preocupando autoridades de saúde na Índia. E não é a variante do coronavírus originária no país não, viu? A mucormicose está atingindo milhares de pessoas por lá e muitas delas se recuperaram há pouco tempo da Covid-19. A gente quer compreender, existe alguma relação? O quão mal esse fungo pode fazer? O médico Alexandre Barbosa falou com a gente sobre a relação desse fungo com o coronavírus. Então vamos ouvir. A mucormicose é uma doença causada por um fungo que se aproveita de fatores que levam à imunossupressão em alguns pacientes com Covid grave para conseguir progredir, sendo considerada, portanto, uma infecção oportunista. Bom, aqui no Brasil foi detectado um caso de mucormicose em um paciente no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. A mucormicose é uma doença que se alastrou na Índia junto com a segunda onda da Covid. E ela está associada ao uso de alguns remédios, como os corticoides, que são usados para tratar a Covid. Também está associada ao diabetes e à própria Covid. A mucormicose ela é provocada por fungos com os quais a gente convive no dia a dia. São fungos que são comuns no solo, em matéria orgânica, como folhas, verduras e esterco. E normalmente o nosso sistema imunológico nos defende deles sem que a gente tenha qualquer sintoma. Então é uma doença rara e ela mata os tecidos do rosto e do cérebro. É uma doença rara, mas na Índia, antes mesmo da pandemia de Covid, já era 70 vezes mais comum do que no resto do mundo. E na Índia está faltando o medicamento anfotericina B, que é usado no tratamento dessa doença. Existem hoje 12 mil indianos contaminados com a mucormicose e mais de 300 já morreram. Há casos também em Bangladesh, que registrou uma morte, no Paquistão e na Rússia. Então, é uma doença rara, mas que os médicos têm que estar atentos agora, porque existe essa combinação de Covid, uso de corticoides e o diabetes, que favorece a doença. O epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, recomenda não usar o termo usado na Índia, fungo negro, porque não é um termo usado aqui no Brasil. Aqui a gente sempre chamou essa doença de mucormicose e não estamos precisando de mais termos com um conteúdo racista aqui no Brasil, né? O governo federal confirmou o Brasil como sede da Copa América. A competição está prevista para acontecer entre 13 de junho e 10 de julho. Durante o dia, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o presidente Jair Bolsonaro dê em até 5 dias informações sobre a realização do torneio. Bem, na segunda-feira, o Brasil surpreendeu o mundo dos esportes e o mundo da epidemiologia, anunciando que queria trazer a Copa América para cá, já que a Colômbia desistiu de realizar o evento lá por causa da onda de protestos, e a Argentina por causa do surto de Covid. Inicialmente, a Copa América seria realizada nesses dois países. E isso repercutiu na imprensa internacional. A agência Reuters salientou 2 fatos: de que a Conmebol agradeceu a intervenção do presidente Jair Bolsonaro e que a Copa América se deslocou de um epicentro da Covid, a Argentina, para outro epicentro, o Brasil. A ESPN lembrou que mais de 460 mil pessoas morreram já de Covid no Brasil, o segundo maior número absoluto depois dos Estados Unidos, e que a vacinação aqui está bem devagar, mas lembra que a Argentina está lutando contra um surto recente. A Associated Press distribuiu uma entrevista em vídeo com o chefe do gabinete de ministros da Argentina, Santiago Andrés Cafiero, no qual ele diz que a Argentina fez o possível para manter o compromisso, mas a realidade epidemiológica impediu. O jornal argentino Clarín diz que a Argentina colocou como prioridade enfrentar a segunda onda da pandemia e evitar que crescesse a rejeição popular em pleno confinamento que o país está atravessando. O índice de contentamento dos argentinos com a situação do país caiu de 57% em abril para 11% no ano passado. Bom, e o Peru acatou uma recomendação de especialistas peruanos e estrangeiros para incluir o excesso de mortes no seu dado oficial de número de mortes por Covid. O que é esse excesso de mortes? É o seguinte: muitas pessoas morrem de Covid sem serem diagnosticadas por falta de testes.
E o excesso de mortes é uma forma de estimar o número real de mortes por Covid. Então, os especialistas pegam o número de mortes geral no país num determinado período, comparam com os anos anteriores e com isso tiram o excesso de mortes que muito provavelmente é causado pelo fenômeno no caso da pandemia da Covid. No Peru, o número de mortes por Covid, ao incluir o excesso de mortes, saltou de 69 mil para 180 mil. Com isso, o Peru ultrapassou a Hungria e se tornou o país com o maior índice de mortes por milhão de habitantes. O Brasil está em 9º lugar nesse ranking, com 2.194 mortes por Covid por milhão de habitantes. O Brasil vem depois do Peru, Hungria, República Checa, San Marino, Macedônia do Norte, Bulgária, Montenegro e Eslováquia. Isso, claro, sem considerar o excesso de mortes, que só o Peru agora está considerando. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o excesso de mortes no Brasil, somente entre 1º de janeiro e 17 de abril, foi de 211 mil, ou 64% maior do que o esperado para o período. Se você aplica esse índice ao número oficial de mortes por Covid, 463 mil, então o número provável de mortes por Covid no Brasil é de 759 mil. Com isso, o Brasil saltaria para 3.598 mortes por milhão de habitantes e, em vez de 9º, ficaria em 2º lugar, depois do Peru. Mas é claro que se os outros países também aplicassem o excesso de mortes, também haveria uma mudança nesse ranking. A questão é que o Brasil testa muito pouco. O Brasil faz 7.857 testes por 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde. É o mesmo patamar da Zâmbia, um país da África pobre, onde eu estive em 2019, e que está na posição 88, um ranking de 111 países, junto com o Brasil. 30% dos testes no Brasil dão positivo, o que significa que a testagem aqui é muito baixa. O recomendado é 5% de testes positivos. O índice alto significa que o país testa só quem tem sintomas, e esse é um vírus que é predominantemente assintomático, então ele se espalha silenciosamente se as pessoas sem sintomas, mas que, por exemplo, tiveram contato com pessoas que contraíram a doença ou que contraíram o vírus, forem testadas. Por isso é fundamental testar muito mais gente. A gente ouve agora o depoimento do médico peruano Patrício Alzamora, de Lima, capital do Peru. Meu caro Lourimar, agradeço a oportunidade de participar deste podcast. Primeiro me apresentar. Sou Patrício Alzamora, nasci no Peru, me formei em Medicina na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Depois, fui formado em Cardiologia pela Universidade de Navarra, na Espanha. E, finalmente, fiz uma passantia por Houston, no St. Luke's Episcopal Hospital e o Texas Heart Institute. Atualmente, trabalho na especialidade de Cardiologia na Clínica Anglo-Americana de Lima. O tema da pandemia no Peru foi bem manejado no início, com uma quarentena inicialmente de 15 dias, e ao final foram mais de 100. O problema é que a gente esperava soluções que nunca chegavam, tais como mais camas UTI, plantas de oxigênio, hospitais e, finalmente, a compra das vacinas. Outro problema foi a compra das provas rápidas e não as moleculares, provocando os falsos negativos que permitiram o contágio e a morte de milhares de peruanos. O setor privado queria colaborar, mas por temas ideológicos do governo comunista da época, todo tipo de ajuda deste tipo foi negada. Ainda mais, a promessa de comprar as vacinas no 2020 e a promessa, nesse tempo, do questionado presidente Martín Vizcarra, estas não foram compradas, deixando o problema em mãos do novo governo, uma vez Vizcarra foi vacado. O novo governo de Sagasti, também de corte comunista, encontrou como única saída comprar as vacinas chinesas de Sinopharm, frustrando contratos com Pfizer e outras companhias farmacêuticas. Os peruanos, graças à prensa da oposição, descobriram que o presidente Vizcarra e muitos dos funcionários, familiares e amigos do regime desse momento e atual se vacinaram de forma oculta, provocando uma tremenda indignação na população. E justamente foi um dos motivos da vacância de Vizcarra. O processo de vacinação atualmente
é lento e só aproximadamente 5 a 6% da população tem sido inoculada. Felizmente agora temos a opção da Pfizer para a terceira idade e estão vacinando gente com condições patológicas especiais com a mesma vacina. Também agora estão vacinando aos maiores de 60. Pessoalmente acho que a gestão do ministro das Relações Exteriores atual, que eu conheço. Felizmente, também acabam de permitir a compra de vacinas pelo setor privado. Enquanto a cifra de peruanos falecidos, e apesar das informações dadas anteriormente ao governo pela prensa de oposição, eles seguiam com a versão de 70 mil mortos pelo Covid. Infelizmente, agora sim aceitam que a cifra de falecidos é de mais de 180 mil peruanos. Isto definitivamente tem influído muito e de forma negativa na organização do governo no manejo da pandemia e prejudicou todo o planejamento logístico para uma melhor preparação e gestão. É realmente um crime que deixa o Peru num dos piores lugares no mundo em quanto a resultados. Além de uma economia quebrada, gente indignada com raiva, a portas de uma eleição presidencial crucial para o futuro do nosso país. Um forte abraço. Obrigado. A França se juntou aos países que vão começar a vacinar os seus jovens, crianças, pré-adolescentes de 12 a 18 anos. Na França, essa vacinação começará a partir do dia 15. No início da semana, todos os adultos franceses passaram a ser vacinados. Com isso, até agora, 50% dos adultos receberam ao menos uma dose da vacina na França. Falando em países que estão vacinando rapidamente, Israel anunciou ter detectado uma possível ligação entre a vacina da Pfizer e casos de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. Foram registrados 275 casos de miocardite em Israel entre dezembro e maio, isso num universo de 5 milhões de vacinados, portanto, é um problema raro. A maioria eram homens de 16 a 19 anos e 95% dos casos foram leves, portanto, não é nada muito sério, muito preocupante, mas é algo para, principalmente, os profissionais de saúde estarem atentos. Diretores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio e da Organização Mundial da Saúde propuseram um plano de 50 bilhões de dólares para acelerar a fabricação, o fornecimento, o comércio e a distribuição equitativa de testes, oxigênio, tratamentos, material hospitalar e vacinas. Então seria arrecadar 50 bilhões de dólares entre os diversos países do mundo, principalmente os mais ricos, para ajudar no combate à pandemia. O objetivo seria vacinar 40% da população mundial este ano e atingir 60% de vacinação no primeiro semestre de 2020. Os diretores desses órgãos multilaterais argumentam que o investimento adicionaria 9 trilhões de dólares ao PIB mundial até 2025, ou seja, você investe 50 bilhões e aumenta a produção de riqueza anual em 9 trilhões. Eles dizem que os países precisam agir antes que o vírus tenha a chance de se espalhar pelos países que estão sem vacina e desenvolver variantes mais perigosas. Quanto mais o vírus circula, mais variantes vão surgir. Menos de 1% da população dos países pobres foi vacinada até agora, como a gente falou mais no início do programa. O apelo foi feito nas vésperas da cúpula do G7, o grupo dos 7 países democráticos mais industrializados do mundo. Essa reunião vai ocorrer agora nos dias 11 e 13 de junho no Reino Unido. O mundo precisa recuperar ao menos 1 bilhão de hectares degradados até 2030 para reverter a mudança climática, a perda de biodiversidade e a poluição. É o que afirma o relatório Restauração de Ecossistemas para Pessoas, Natureza e Clima, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos. Essa área, 1 bilhão de hectares, é o equivalente ao território da China. O relatório não traz dados individuais sobre a Amazônia. Ele menciona a Amazônia só uma vez, quando diz que a degradação afetou 65 milhões de hectares de turfeiras, que são terrenos alagados com vegetação em composição. Isso em várias partes do mundo, em vários continentes, inclusive na Amazônia.
O Brasil é elogiado várias vezes por programas que são executados aqui no país. Por exemplo, o Pacto de Restauração da Mata Atlântica, que tem como meta recuperar 15 milhões de hectares até 2050. Com isso, vai dobrar a cobertura de vegetação nativa da Mata Atlântica e passará a ter, então, ao menos 30% da área original do bioma e reverter de forma significativa também a perda de biodiversidade. Outro programa elogiado aqui no Brasil, a Coalizão Água Verde Azul, que trabalha na conservação e restauração de florestas em 21 bacias hidrográficas, responsáveis pelo abastecimento de 42 milhões de pessoas. E por último, um programa que incentiva fazendeiros a criar campos em forma de terraços e a reflorestar a margem dos rios, e isso está controlando os sedimentos que são criados ali na hidrelétrica de Itaipu. A revista inglesa The Economist traz esta semana mais uma capa sobre o Brasil que vai entrar para a história. Desta vez, o Cristo Redentor está respirando por oxigênio. É bem verdade que muitos brasileiros, sobretudo em Manaus, não tiveram essa mesma sorte, né? Você se lembra das capas anteriores, o Cristo Redentor decolando em novembro de 2009 e o Cristo Redentor dando uma pirueta e caindo em setembro de 2013. A revista dessa semana traz uma reportagem especial que fala da década sombria do Brasil. O título diz: Jair Bolsonaro não é a única razão pela qual o seu país está no buraco. E diz também: o sistema político que o ajudou a conseguir o cargo precisa de reforma profunda. O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão ARNS, entregou uma carta à Comissão de Direitos Humanos da ONU pedindo investigação das mortes da chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Pediram também a preservação dos locais do crime para haver uma investigação e que a comunidade internacional, a Comissão de Direitos Humanos, pressione para que haja um pedido de desculpas das autoridades à comunidade. O Ministério Público do Egito pediu a prisão preventiva do médico brasileiro Victor Sorrentino, aquele que usou a sua conta no Instagram para ridicularizar uma vendedora que estava lhe vendendo um papiro no Egito, né? Ele fazia perguntas sobre sexo, né, maliciosas para a vendedora, e ela respondia yes, em inglês, né, sem entender o que ele estava dizendo. Esse médico aparentemente era um amigo do presidente Jair Bolsonaro, que num vídeo antigo que voltou a circular, declarou ser irmão de farda e de fé do Victor Sorrentino, e dizia também: juntos nós mudaremos o Brasil. Esse médico, né, ele vende medicamentos pela internet sem comprovação científica, né, de que tenha qualquer eficácia, né? Inclusive fez propaganda da hidroxicloroquina para a Covid. E no Egito, na verdade, há muito desrespeito contra as mulheres. Há estupros, há assédios nas ruas do Cairo, das cidades egípcias. Mas, por outro lado, os egípcios e os árabes, de maneira geral, não aceitam que estrangeiros desrespeitem as mulheres de lá. O Egito é uma ditadura militar, então, de fato, não é uma ideia muito boa fazer isso num país como o Egito. Na verdade, não é correto fazer isso em lugar nenhum do mundo, né? Até o último minuto, mais dúvidas do que certezas. E protestos contra e a favor da formação de um governo de coalizão em Israel para resolver a crise política que o país enfrenta e afastar do poder Benjamin Netanyahu. Nos últimos 2 anos, Israel passou por 4 eleições e não foi possível formar um governo, algo que Yair Lapid conseguiu nesta quarta-feira. Bom, Israel, a oposição formou uma coalizão com votos suficientes para ser aprovada no parlamento, a Knesset, e é uma coalizão bastante diversa, que vai da extrema-direita, nacionalista, judaica, até a esquerda, e também, pela primeira vez, inclui um partido árabe-israelense, a Lista Árabe Unida, que é um partido islâmico conservador. Provavelmente não terá ministros no gabinete, não participará diretamente do governo, mas apoia o governo no parlamento.
Entretanto, há aí algumas dificuldades. Eu falo que ela é muito diversa e essa Lista Árabe Unida, durante a negociação na quarta-feira para apoiar a coalizão, o Mansur Abbas, que é o líder dessa lista, ele conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ofereceu cancelar uma lei que impõe multas pela construção ilegal de casas pelos árabes. Aí o Mansur Abbas falou com quem estava negociando e que será o primeiro-ministro, Naftali Bennett. E aí, o Netanyahu me ofereceu isso, vocês me oferecem também? E aí o Bennett também ofereceu cancelar essa lei. O Bennett, que é um líder de assentados, de colonos, ele surgiu como um líder dos colonos na Cisjordânia, ele defende a anexação da Cisjordânia por Israel, que só não aconteceu no ano passado por causa dos acordos de Abraão, né, em que os Emirados Árabes Unidos normalizaram sua relação com Israel e a condição foi não haver essa anexação da Cisjordânia. Naftali Bennett, que se tudo correr como previsto para essa coalizão será o primeiro-ministro de Israel, ele foi um grande e importante aliado do Netanyahu. Foi assessor dele quando o Netanyahu estava na oposição e foi ministro da Defesa ultimamente do Netanyahu. Pois bem, eu falei da Lista Árabe Unida e dessa exigência em relação à construção ilegal de casas pelos árabes, a suspender essas multas. Por outro lado, na mesma coalizão está o partido de direita Nova Esperança, que exigiu para apoiar a coalizão que fosse impedida a construção de casas para os palestinos na chamada Área C da Cisjordânia, que abrange 60% do território da Cisjordânia, onde vive a maioria dos 440 mil colonos judeus na Cisjordânia. Então, são partidos, grupos com interesses muito diversos e até mesmo contrários. No entanto, o que os une é o desejo de tirar o Benjamin Netanyahu da chefia do governo. Ele que enfrenta bastantes ações por corrupção, né, processos na justiça por corrupção, e para ele a defesa do cargo é uma defesa existencial, né? Saindo do cargo, ele terá mais dificuldade de se proteger desses processos na justiça. O presidente do parlamento, da Knesset, o Yariv Levin, é do Likud, do partido do Netanyahu. E ele pode, de acordo com o regimento, adiar por 12 dias, até o dia 14 de junho, a reunião da Knesset para aprovar a coalizão, para dar tempo para o Netanyahu exercer o máximo de pressão para tentar convencer deputados de direita a sair dessa aliança. E Netanyahu já começou a trabalhar nisso na própria quinta-feira, no dia seguinte ao anúncio da aliança. Ele fez um apelo aos deputados de direita, dizendo que eles não podem apoiar, participar dessa coalizão, que é um governo perigoso de esquerda. Então há dúvidas sobre se realmente essa coalizão vai se materializar e também, em se materializando, quanto tempo ela vai durar, porque a única coisa que os une, como eu disse, é a sua oposição ao Netanyahu e também evitar que Israel realize novas eleições. Foram 4 eleições em 2 anos, mas é provável que uma vez afastado Netanyahu do poder, eles fiquem sem grandes motivos para continuar juntos e finalmente se realize uma 5ª eleição em pouco mais de 2 anos em Israel. Bom, eu já comentei algumas vezes aqui que o presidente Joe Biden está com imensa dificuldade de cumprir a sua promessa de conseguir coisas em conjunto com os republicanos no Congresso. Bom, ele retomou esse esforço, na sua reunião na quarta-feira com a senadora Shelley Moore Capito, que representa os republicanos nas negociações com o presidente sobre o pacote de $1 trilhão para a infraestrutura, o Joe Biden acenou com a possibilidade de não elevar a alíquota máxima de impostos para as empresas de 21% para 28%, como ele havia proposto inicialmente para financiar o pacote. Em vez disso, o Biden falou na alternativa de criar um imposto mínimo para as empresas de 15%. Os republicanos não querem que sejam revertidos os cortes de impostos que o então presidente Donald Trump promoveu em 2017, lá no começo do governo dele, e que reduziu a alíquota máxima para as empresas de 35% para 21%. E o Biden quer subir de 21% para 28%. Não é que o Biden tenha desistido desse aumento, ele apenas não usaria mais para financiar esse pacote para a infraestrutura de $1 trilhão. De qualquer forma, o valor ainda é quase 4 vezes mais do que os republicanos aceitam investir na infraestrutura. Eles falam em $257 bilhões.
O governo chinês autorizou as famílias terem um terceiro filho ou filha. O limite até agora eram 2 crianças. Isso pouco depois da divulgação do censo na China, que indicou uma estagnação da população, o que é um problema para a economia, já que uma população mais velha precisa ser sustentada por um número menor de jovens. E a verdade é que a China, assim como o Brasil, está se tornando um país de velhos antes de se tornar um país rico, o que sobrecarrega a previdência e compromete o crescimento no médio prazo. Mas os especialistas acham que essa medida pode não ter resultados, assim como aquela que foi adotada em 2016, que foi a autorização para o segundo filho. Antes só podiam ter um filho as famílias que moram nas zonas urbanas. A autorização pode não ter resultado de novo por causa das preocupações dos chineses e das chinesas com os custos de creche, ensino e com a necessidade de cuidar dos pais. As pessoas mais velhas muitas vezes não têm cobertura de aposentadoria e nem de planos de saúde. Na Dinamarca, a rádio Danmarks afirmou que o Serviço Secreto Dinamarquês, o FE, cooperou com a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos para grampear a chanceler alemã Angela Merkel e integrantes dos governos da França, Noruega e Suécia entre 2012 e 2014, naquele mesmo período em que o Edward Snowden fez aquelas denúncias sobre os grampos, o monitoramento, a atuação das agências de inteligência dos Estados Unidos. Ele fez aquelas denúncias em 2013. Então, segundo essas fontes, são 9 fontes ouvidas pela rádio dinamarquesa, esses grampos continuaram mesmo depois dos relatos do Edward Snowden. Eles correram entre 2012 e 2014 e o relato foi em 2013. E segundo essa rádio, Danmarks, a ministra dinamarquesa da Defesa, Trine Bramsen, que assumiu em 2019, teria sido informada dessa colaboração entre a Dinamarca e os Estados Unidos em agosto do ano passado. A revelação pegou muito mal, porque a Dinamarca é um país da União Europeia e estaria então grampeando outros países da União Europeia. Mas mostra também o quanto a União Europeia está distante do que seria a última milha da integração do continente europeu, que seria nessas questões de inteligência e de defesa. No mundo ainda funciona muito bem uma aliança chamada de 5 olhos entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Então essa questão da inteligência corre um pouco em paralelo com as outras alianças que existem no mundo, alianças e acordos comerciais, etc. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Smirnov, anunciou a criação de 20 novas unidades militares na região oeste da Rússia. Isso para fazer frente ao aumento de voos, segundo ele, de bombardeiros estratégicos americanos, ou seja, que podem carregar ogivas nucleares, perto da fronteira com a Rússia. Também deslocamentos de navios de guerra da OTAN, Aliança de Defesa Ocidental, e grandes manobras mais frequentes dessa aliança. O ministro de Defesa russo disse que 2.000 peças de armamento foram encomendadas para equipar as novas unidades. O Senado russo aprovou a saída do Tratado Céus Abertos, que permite o sobrevoo de bases militares de outros países, depois que o governo de Joe Biden avisou que não voltaria ao tratado, do qual o ex-presidente Donald Trump saiu. O Biden havia criticado a retirada desse tratado durante a campanha, mas resolveu continuar fora dele. No dia 16 de junho, o presidente russo Vladimir Putin se reúne com Joe Biden em Genebra, na Suíça. Por último, o Senado russo aprovou também uma lei, já aprovada na Duma, a Câmara dos Deputados, que impede a candidatura de pessoas ligadas a organizações consideradas extremistas ou terroristas na Rússia. O objetivo é barrar candidatos da oposição competitivos, como os que pertencem ao movimento do Alexei Navalny, que está preso. Isso para as eleições de 19 de setembro, quando será renovada toda a Duma, a Câmara dos Deputados russa. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa no seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa e sonoras, Daniel Miller.
e Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, de Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.